Vamos lá começando aqui a nossa aula de Internet Explorer, né? Na verdade não é uma aula de Internet Explorer, é o nosso tópico de internet, né? É porque no tópico de internet nós vamos comentar aqui em alguns navegadores, não apenas Internet Explorer, beleza? Então é o seguinte, ó, no título aí do material, temos aqui, ó, navegador barra browser, né? Então assim, navegador ou browser são programas que utilizamos para visualizar sites, tá? Então existem vários programas, né? E aqui eu coloquei programas que são abordados para a gente. Tá? Então aqui são programas que precisamos saber que são navegadores, que são programas de visualização de páginas. Então temos aqui o Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Conqueror e Safari. Tá? Então são todos navegadores, né? Todos programas de visualização de páginas. Alguns mais conhecidos, como Explorer, Chrome e Firefox. Né? Tá? Esse navegador Edge é um navegador que já vem no Windows 10. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o Windows 10. E aqui no Windows 10, deixa eu até solicitar aqui a abertura dele. Aqui eu solicitei a abertura de um navegador chamado Edge. Tá? Então, é um navegador que já vem junto com o Windows 10. Tudo bem que a Microsoft ela tem intenção de substituir o Internet Explorer, né? Usando esse Edge. Mas o Internet Explorer ainda acompanha a instalação. Eu continuo tendo aqui o Internet Explorer e aí esse novo navegador aí, que vai ser o Edge, né? Tá? Mas assim, ó, enquanto ele vai pensando aqui para abrir, vamos voltando aqui, ó. Beleza, então o Edge, o navegador que já vem no Windows 10, também da Microsoft, né? Internet Explorer da Microsoft, Google Chrome do próprio Google, Firefox aqui da instituição Mozilla, né? Opera, esse Opera é um navegador que é bem recomendado para aparelhos portáteis, tipo smartphone ou tablet, porque é um navegador bem leve, ok? Geralmente você encontra como Opera Mini. Esse Conqueror é um navegador muito utilizado em distribuições Linux. Tá? Então, quando você utiliza Linux, né, tudo bem que não é uma regra para todos, mas a maioria das distribuições Linux utilizam esse Conqueror. Tá? E esse Safari, utilizado aí no iOS da Apple, né? Tá? No iPhone, no iPad, bem usado aí o Safari. Legal, então são todos programas de visualização de páginas. Tá? E tem uma observação aqui embaixo quando ele fala assim, ó, programas para execução de páginas HTML. Falou em HTML, nós temos que lembrar de site. Então os navegadores eles são desenvolvidos para visualizar páginas HTML. Então HTML é uma página, né? Aproveitando essa questão de HTML uma página, vamos tentar ver aqui esse HTML. Você está aqui utilizando o Internet Explorer, né? O Internet Explorer, como qualquer outro navegador, você pode chegar aqui e tentar salvar essa página web. Mas quando você pede para salvar a página, vamos aqui no salvar como, né? Quando você pede para salvar, você vai perceber que o formato dele aqui é formato de página web. Aqui ele colocou esse MHT, mas o padrão é usar esse HTML ou HTML, né? Então, formato aqui de página web. Então, quer dizer, então o site, ele tem uma extensão, né? O site ele tem uma extensão. E essa extensão, então, esse formato HTML, ok? E assim, então navegadores são desenvolvidos para visualização de páginas HTML. Tudo bem que qualquer outro programa também consegue salvar ou abrir esse formato, né? Seja Word, Excel, tá bom? Então, falou de HTML, é lembrar aí de site, tá? Agora esses tópicos aqui embaixo, são tópicos que a gente vai comentando aqui, mas já temos conceito aí no material, né? De cada um deles. Sobre página web, ele colocou assim, ó, página web igual a site igual a sítio. Na prática falamos muito site, né? Tá? Mas pode ser abordado como página web ou sítio. Em provas aparece muito como página web. Tá? Esse termo sítio é mais usado em provas do CESP, né? Tá? Então falou página web, site ou sítio, a mesma coisa. Agora nesse marcador sobre página inicial. Página inicial está aqui, ó, até 8 páginas, né? Então, ó, pediu para abrir o navegador, ele começa abrindo página inicial, como foi o caso com essa página. Tá? Então começou abrindo página inicial, né? Mas assim, começou abrindo página inicial, mas se você quiser configurar, né, não somente uma, como é o caso aqui, se você configurar 8, como já está anotado aí no material, realmente você pode configurar 8 páginas. Agora sim, o problema em você configurar 8 páginas como inicial é o carregamento, porque vai demorar mais, né, para abrir essa página. Tá? Então demora mais a abertura de páginas, né, que quando você tem um navegador abrindo várias. Então o ideal realmente seria configurar só uma página ou deixar em branco, né? Até porque quando você deixa a página inicial em branco, ó, quando você deixa em branco,
Pediu para abrir o navegador, na maioria das vezes aparece assim, ó. Aqui então está sem página inicial. Como está sem página inicial, pedi para abrir o navegador, ele colocou aqui uma opção de pesquisa, né, no Google, mas ele deixou em miniatura os sites mais acessados pelo usuário, né? Então ele acabou deixando aqui em miniatura, tá? Então aqui é um exemplo de uma janela de navegação, mas sem página inicial. Legal? Beleza. Voltando aqui no nosso marcador. Ao lado de até 8 páginas, né, como inicial, ele coloca o caminho menu ferramentas, opções da internet. Esse caminho é um caminho que a gente usa para configuração do navegador. Tá? Então, falou em configuração, o caminho é sempre esse, né? Menu ferramentas, opções da internet. Tá? Então, ó, falou em configurar qualquer coisa em navegadores ou programas de e-mail, né? Como Outlook, Mozilla Thunderbird, falou em configuração, sempre menu ferramentas, né? Então, menu ferramentas, opções da internet é um caminho. Voltando aqui, ó. Aqui então, eu estou usando o Explorer. Vamos lá, menu ferramentas e da lista que surge aqui, opções da internet. Tá? Aí ele abre uma caixa que vai permitir para você fazer configuração, né? Em algum lugar aqui abriu essa caixa. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Beleza. Aí a caixa que vai abrir é para te dar opções de configuração, né, desse navegador. Aí assim, aqui no Internet Explorer é esse caminho. O único navegador que foge desse caminho aí, né, que não é menu ferramentas, vai ser justamente o Chrome. Porque aqui no Chrome, quando você quer mexer com configuração, vai ser naquela barrinha, né, de opções. Então ali dentro, você acaba personalizando, né? Então aqui dentro, você vai ter opções, né, para configurar esses recursos. Então, fui criando mais ferramentas, tem configurações aqui embaixo, né? Tá? Então, são recursos que nós utilizamos para fazer essa configuração. Tá? Beleza, então no Chrome ele foge um pouquinho do caminho tradicional dos outros, né? Que seria ferramentas, opções da internet. Aí assim, ó, aqui ele colocou esse caminho para configurar a página inicial, mas é um caminho que você usa para configurar qualquer coisa. Falou em configurar cookie, configurar histórico, pasta temporária, falou em configuração de qualquer recurso, o caminho então sempre esse, né? E aqui embaixo nós temos esse tópico de RSS Feeds. Tá? Esse RSS Feeds pode ser chamado só de RSS ou apenas de Feeds, né? Então esse RSS ou Feeds, vou mostrar aqui no Internet Explorer. Aqui eu tenho um site aberto e esse botão de feed, que é esse botão que aparece aqui ao lado do página inicial, né? Esse botão de feed está desativado. Se ele está desativado, ele não me deu outra forma de visualizar esse site, não. Eu vou visualizar esse site só desse jeito mesmo. Mas deixa eu pegar aqui um outro exemplo de site aqui. Ó. Vamos acessar o site do UOL. Beleza, então agora temos aqui a página do UOL. Aí vai abrir o site normal, só que o site normal, ele tem texto e imagem, né? Então, mostrando aqui, ó. O site normal, ele tem texto e imagem. E um site com texto e imagem, a tendência é demorar mais para abrir, né? Demorar mais, justamente porque tem muitas imagens para carregar e tudo, tá? Agora, se você, né, usa esse botão de feed, deixa eu ampliar aqui novamente. Se você quer usar esse botão aqui de feed, que agora está ativado, né? Está com a cor laranja. Se você clicar nesse botão de feed, ele vai exibir as mesmas notícias do site, mas agora como feed, quer dizer, através de texto. Ó. Então, quando você clica no botão do feed, ó, clicou no botão, deixa eu até diminuir aqui o zoom, ó, ele vai mostrar o mesmo conteúdo da página, mas agora através de feed, quer dizer, através de texto. Então, aqui seria você visualizar o conteúdo do site através de texto. E ele coloca assim a notícia, tá? Ele coloca uma notícia, um resumo bem breve, né? Tá? Outra notícia, outro resumo. Então, a ideia aqui seria visualizar a página web, né, como se fosse um sumário. Tá? Então, seria como se fosse o índice. Né? Então, o objetivo do feed é exibir o conteúdo da página através de texto. Claro que algumas páginas, como é o caso aqui, acaba trazendo uma imagem ou outra. Mas isso aqui já foge até um pouquinho do foco dele, porque vai deixar mais lento, né? Tá? A visualização dessa página. Tá? E uma coisa que você percebe é que quando você pede para visualizar um site através de feed, que a primeira notícia é sempre a mais atualizada, né? Sempre a mais atualizada. E quanto mais abaixando, mais antigo vai ficando, né? Então, ó, aqui ele colocou a notícia exibida há 17 minutos, né?
17 minutos. Deixa eu pedir aqui para mostrar todos os itens, que agora ele deu uma resumida aqui, né? Então agora ficou aqui a 9 minutos. Só tem uma notícia a 9 minutos, outra 17, assim ainda. Então quanto mais antigo vai ficando, né, mais, né, quer dizer, quanto mais você vai baixando, mais antigo vai ficando aqui cada notícia. Beleza? Então essa que vai ser a ideia, né, tá, sobre a visualização em feed. Mas assim, quem desenvolve esse feed não é o seu navegador. Então, o seu navegador ele tem um botão aqui que ativa para indicar que esse site possui a visualização em feed. Porque quem desenvolve esse feed aqui é o próprio site. Então, voltando aqui para a página inicial do UOL, né? Beleza, então vimos o objetivo do feed. Agora, sobre essa opção de histórico, arquivo temporário e cookie. Galera, sobre histórico, arquivo temporário e cookie, eles estão meio que interligados aqui em algumas ações. Por exemplo, histórico. Histórico, ele guarda o endereço das páginas que você acessa. Tá? Então, o endereço das páginas acessadas pelo usuário ficam armazenadas no histórico, né? Mas histórico armazena apenas a URL, né? Apenas o endereço dessas páginas. Mas além do endereço das páginas, o seu navegador também guarda uma cópia de tudo que você faz, né? Que é o que ele chama aqui de arquivo temporário. Então é a cópia, né, de tudo que você acessa, de vídeos, de áudio. Então vai ser a cópia de tudo. Então aqui ele mostrou uma diferença entre histórico e arquivo temporário. Então histórico vai ser apenas o endereço, né? E arquivo temporário, então vai ser a cópia de todo o conteúdo acessado pelo usuário. Tá? E assim, ó, vamos tentar excluir histórico. Eu vou aproveitar aqui o navegador, o Internet Explorer mesmo. Eu quero ir aqui nessa opção do segurança e ele me dá a opção de excluir histórico. E quando você pede para excluir histórico, a caixa que abriu aqui, ó, ele mostrou que vai te dar a opção de excluir não é só o histórico. Ele também te dá a opção de excluir cookie e até mesmo arquivo temporário. Por enquanto não falamos nada de cookie, né? Falamos de histórico e arquivo temporário. Então histórico é só o endereço das páginas, enquanto arquivos temporários é a cópia de todo o conteúdo, né? Tá? Então essa que vai ser a ideia aqui. Então cópia de tudo, né? Beleza. Então temos aqui o endereço e a cópia de tudo que você acessa, mas aqui é a opção de excluir, né? Eu vou tentar buscar aqui a opção que eu uso para configurar histórico e arquivo temporário. Até porque nessa área ele vai tentar mostrar melhor para a gente, ó, qual é a diferença de cada um, né? Então vamos aqui, ó. Eu vou lá no ferramentas, opções da internet, que é o caminho que a gente usa para configurar o navegador. E aí quando você vai no ferramentas, opções da internet, na caixa que vai abrir, né? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Porque esse meu navegador está complicado que não está abrindo nenhuma caixa, né? Mas deixa eu tentar abrir novamente ele aqui, né? Abrir novamente o Internet Explorer. Beleza, agora deixa eu ir aqui, ó, menu ferramentas e na lista lá embaixo, opções da internet. Pronto. Aí no ferramentas, opções da internet, ele abriu essa caixa onde eu posso configurar a página inicial, né? Como nós já vimos antes. E você também pode aqui configurar histórico. Mas quando você pede para configurar histórico, ele te dá a opção de configurar tanto histórico, que é o endereço dos sites acessados, quanto também arquivos temporários, né? Que é a cópia de cada conteúdo. Tá? Então ele está falando que é a cópia de tudo, ó, de imagem, de mídia, de tudo, né? Ele comentou aqui para você, ó, que ele guarda a cópia de tudo para exibição mais rápida. Então a tendência é que seja mais rápido abrir um site pela segunda vez, um vídeo, né? Então uma ação repetida é mais rápida que a primeira. Tá? Então a primeira demora porque ainda teve que buscar lá no lugar original, né? Legal, então ele te mostrou que arquivos temporários é cópia do conteúdo. Tem como você escolher um tamanho para essa pasta, que guarda a cópia de tudo, né? Então, ó, você escolhe o tamanho para a pasta. Então não tem como você falar assim, não, eu quero escolher ele armazenar 10 dias cada site que eu acesso. Não, aqui você configura, não é tempo. Aqui você configura o tamanho, né? Então não tem como você configurar quantos dias que ele vai guardar um site. Não, então aqui você configura um tamanho. E se essa pasta já estiver lotada e você acessar um site agora, o site de agora entra na pasta e o mais antigo sai. Tá? Então vai ficar um rodízio. Então ele armazena a cópia de todo o conteúdo mais recente. Tá? Aqui ele mostrou para você a pasta, né, que está guardando cópia de tudo que você acessa. Mas se você quiser deixar essa pasta em um local mais simples, para não ficar um caminho tão longo assim, né, você tem aqui embaixo a opção de mover pasta. Porque o mover pasta, ele vai deixar você escolher
um caminho mais simples, um local para armazenar esse conteúdo, né? Então você pode escolher um local mais simples do que deixar armazenado nessa pasta que é muito longa, tá? Mas legal, então aqui nós vimos que você pode configurar qual é o tamanho da pasta, visualizar qual é a pasta ou escolher uma outra, né, para guardar. E aqui ao lado tem a opção de exibir arquivos. Então exibir arquivos, ele vai exibir tudo que ele já guardou até agora. Então essa é a pasta temporária. E o que ele guardou, está aqui o conteúdo. No meio desse conteúdo vai ter vídeo, vai ter imagem, então vai ter muita coisa aqui guardada. E ao lado ele vai mostrando qual site que foi usado, né, para acessar esse conteúdo. Além de mostrar qual site, ele mostra qual o último dia, o último acesso, horário, né? Então aqui ele detalha. Lembrando que essa pasta é a pasta temporária. É onde guarda o conteúdo acessado pelo usuário. Tá? E é aqui dentro, galera, dessa pasta, aqui dentro dessa pasta que ficam guardados também cookies. Porque esses cookies, né, que são guardados no seu computador, quem guarda no seu computador cada cookie desse é o site que você acessa. Então, se você acessa o site do Mercado Livre, ele quer guardar um cookie na sua máquina. Quando o site ele guarda cookie na sua máquina, é uma forma de te conhecer melhor no próximo acesso. Saber direcionar a propaganda para o que você mais gosta. Ou quando você começar a digitar um formulário, ele te dá a opção de completar, né, o nome, endereço, aquilo ali é cookie. Ou quando você vai abrir a sua conta de e-mail, que você coloca o login e senha, que pede para salvar a senha ou memorizar, é aqui dentro que ele vai guardar, dentro de um cookie. Então, cookie não é nada ilegal, é algo legal. Tá? Só que o cookie da Microsoft vai armazenar informações suas do que você fez no site da Microsoft. O cookie do Bing, do Google, do UOL e assim vai indo, cada cookie guarda o que você fez no site dele. Tá? Então, cookie é algo legal e é algo que o site utiliza para guardar informação sobre cada usuário. Tá bem? Legal, se você pede para abrir um cookie, você vai acabar não entendendo nada. Porque quando você pede aqui para abrir um arquivo de cookie, olha, ele abriu aqui no bloco de notas, né? Até porque é um arquivo de texto, mas você acaba realmente não entendendo o que ele está guardando aqui dentro. Você acaba não entendendo porque pode ser que seja uma informação bem particular, né? Bem particular. Aí ele acaba criptografando o conteúdo. Ele acaba codificando, porque se algum terceiro pegar essa informação e tentar entender o que está aqui dentro, ele vai ter dificuldade, né? Para entender esse conteúdo. Tá? Então isso aqui é um arquivo de cookie. Tá? E sobre essa questão aí do cookie, como nós já vimos, lembrando que quando você pede para excluir histórico, uma das opções que ele vai pedir para você, que ele vai te dar como sugestão, é a exclusão de cookie, né? E ele já fala que são arquivos ou banco de dados armazenados no computador por sites, para salvar preferências ou aprimorar o desempenho do site. Então, quer dizer, esse é o objetivo, né? Guardar a informação do usuário e saber utilizar como perfil. Tá? Mas aí você fala, poxa, eu quero utilizar, né, o navegador, mas eu quero utilizar de uma forma onde ele não guarde nada. Eu não quero ele guardando histórico, não quero ele guardando cookie, nem arquivo temporário. Então, se não é para guardar nada, você vai ter que navegar de forma anônima, ok? Então, essa navegação anônima, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui eu estou usando o Internet Explorer, e aqui no Explorer tem um recurso chamado navegação em private, né? Então, aqui ele chama de navegação em private, então quando você clica, ele vai abrir uma nova janela, já escrevendo em private em cima, e aqui embaixo ele está falando, que não armazena nada do conteúdo que você acessa. Ele não guarda cookie, não guarda arquivo temporário, não guarda histórico, né? Então o objetivo é não guardar nada, tá? Legal, então ele não guarda nada. O nome aqui no Explorer é esse nome, né? De navegação em private. Mas se você usa outros navegadores, como o Chrome, então são outros nomes. No Chrome aqui, no Chrome, ele acaba chamando de janela anônima. Ele chamou de janela anônima. Mas o objetivo então é o mesmo, né? Tem um bonequinho ali, ele vai mostrar aqui o que ele não guarda, né? Então a função é a mesma. Então hoje todo navegador tem essa opção de navegação anônima. Tudo bem que cada navegador com um nome diferente. E assim, galera, tem alguns sites que na janela normal você consegue visualizar 100%. Agora quando você vai para o anônimo você não consegue. Aí você fala assim, poxa, mas por que site numa janela normal eu consigo visualizar todo ele e no janela anônima está dando erro? Isso é muito comum, galera, porque no janela anônima alguns complementos não funcionam, tá? Alguns complementos. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui é o Internet Explorer, né? Aqui no Explorer ele está falando que as barras de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão. Sobre barra de ferramentas. Quando você instala programas na máquina, tem que prestar muita atenção no que instala na máquina,
Porque se você não presta atenção na hora de instalar, só fica avançando tudo, né? Avançar, avançar, aceita, avançar, muitas ações maliciosas vêm para sua máquina e uma delas são essas barras de ferramentas, né? Barras do Facebook, do YouTube. Então, para o seu navegador não ficar exibindo sempre essas barras, quando você navega anônimo, essas barras de forma padrão não aparecem, né? Como foi o caso aqui, ó, do que ele falou, tá bom? E essas extensões que ele comentou, essas extensões são plugins, né? São complementos, ok? Então, são complementos. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Vou pegar aqui no Chrome mesmo. Vamos colocar que tem um site que aqui, no navegação anônima, você não está conseguindo visualizar tão bem. Como eu estou usando o Chrome, aqui no Chrome, no cantinho ali das barras, eu vou aqui no Ferramentas e tem a opção dele mostrar extensões. Então, extensões são os programinhas que são adicionais aqui no navegador. Então, eu estou usando o Chrome, mas aqui no Chrome eu tenho algumas extensões. Ele vai começar exibindo para você as extensões que já tem, tá? Então, aqui são algumas extensões. E ó, a maioria das extensões aqui, ele pergunta se você quer permitir que essa extensão também funcione no modo anônimo, né? Tá aqui, ó, permitir em modo anônimo, tá? Então, isso várias opções, né? Várias opções. Então, se você permitir no modo anônimo, aí significa que vai funcionar bem das duas formas, né? Das duas formas. Então, como é o caso aqui também desses recursos, ok? Legal. Então, isso é em qualquer navegador, tá? Essa questão de permitir também no modo anônimo. E voltando aí para o nosso material. Legal, então é isso aí. Então temos o conceito aí um pouquinho mais abaixo, depois de web e-mail correio eletrônico, sobre esse navegação em private. Tá? Então, hoje todo navegador tem a função, mas realmente o objetivo é não guardar nada. Tá? Mas aí você fala assim, poxa, mas quando eu acesso um site usando janela anônima, o site ele sabe que eu estou acessando o site dele? Sabe, galera, porque janela anônima, quem vai ficar anônimo aqui não é você, é o conteúdo que você acessa. Então, o conteúdo que você acessa no site é que não guarda histórico, não guarda cookie, nem arquivo temporário. Tá? Mas, de qualquer forma, o site ele sabe que foi acessado e sabe até mesmo quem acessou, né? Porque se eu tenho um site, tem como eu saber quantas visitas que meu site teve e também tem como saber quem visualizou o meu site. Tudo bem que na hora que eu quero saber assim, quem acessou meu site, eu não sei o nome das pessoas. Fica registrado somente o IP, né? Tá? Então vai ficar sempre um IP, que é um rastro de acesso que vai ficar em tudo o que você faz. Tá? Então, beleza? Legal. Então, isso é a navegação anônima, né? Que é uma maneira de não guardar nada. Tá? Vamos tentar diferenciar agora aqui o webmail e correio eletrônico. Tá? Sobre as questões de webmail e correio eletrônico, vou tentar utilizar aqui uma opção de lousa. Galera, a diferença entre o webmail e correio eletrônico é a forma de você acessar o seu e-mail. Porque você tem duas maneiras de acessar a sua conta de e-mail. Ou você acessa a sua conta de e-mail usando, né, um navegador próprio, tipo Explorer, né, Chrome e assim vai indo. Tá? Então, ou você usa um navegador próprio para isso, ou então, né, você lê a sua conta de e-mail, você acessa a sua conta de e-mail usando um programa próprio de e-mail, como é o caso do Outlook. Tá? Tentar diferenciar aqui. Ó, vamos colocar que você tem uma conta aí do Gmail. Beleza, você tem uma conta do Gmail e você quer configurar o Outlook do seu computador. Beleza. Então você quer configurar. Só que assim, nessa questão de configurar o Outlook, tá? É quando você quer acessar a sua conta de e-mail, mas de uma forma que consiga visualizar mesmo sem internet. Primeiro vou apagando aqui, para ficar mais claro. Já que você tem duas formas de acessar seu e-mail, uma das maneiras é acessar diretamente na nuvem, né? Quer dizer, diretamente no site. Mas acessar a sua conta de e-mail diretamente na página, você precisa de navegador e de acesso à internet. Então, aqui você está usando o webmail. Então, o webmail é você acessar a sua conta de e-mail diretamente na página. Tá? Diretamente na página. Aí, assim, a vantagem de acessar diretamente na página, diretamente na nuvem, é que você consegue acessar de qualquer lugar, né? Mas a desvantagem é que você fica dependente de internet. Mas se você não quer ficar dependente de internet, você pode usar um programa próprio de e-mail, como é o caso do Outlook. Que aí mesmo sem internet você consegue ler aqueles e-mails que já tinha recebido antes, né? E até pedir para enviar. Tudo bem que você vai pedindo para enviar sem internet, vai ficando acumulado, né? Mas quando tiver internet, ele só atualiza, tá? Só atualiza. Então, no caso aqui do correio eletrônico, que é como exemplo o Outlook,
Então é você acessar a mesma conta de e-mail, mas agora em um programa próprio de e-mail, né? Correio eletrônico, né, tipo Outlook, era muito mais usado na época da conexão de escada, porque a conexão de escada era muito lenta, muitas vezes se pagava por minuto, né, ou por pulso, tá? E ainda ocupava a linha telefônica. E aí você não queria ficar usando então o web e-mail, ficar conectado sempre, né? Pagando por minuto e ainda ocupando a linha telefônica. E aí você ia para o correio eletrônico. Então o correio eletrônico, tá? Aí já teve uma vantagem aqui, né? Que é acessar offline. Mas assim mas o problema é que nem sempre, né? Nem sempre você quer usar correio eletrônico. Então muitas vezes você quer acessar a sua conta de e-mail lá na nuvem, como foi o caso do uso da banda larga. Como a banda larga começou a ser bem utilizada, a conexão na banda larga hoje então é mais rápida, né? Não paga por minuto, paga mensalidade, não ocupa a linha telefônica. Então, como no correio eletrônico você tem algumas vantagens, né, de acessar, quer dizer, no web e-mail tem algumas vantagens, então você começou a usar o web e-mail para acessar diretamente na nuvem. Então, hoje é muito usado o web e-mail, mas de qualquer forma, novamente a galera está migrando para usar o correio eletrônico, tá? Aí assim hoje novamente a galera está querendo voltar a usar o correio eletrônico, porque é mais fácil hoje você encontrar aquele usuário que tem um smartphone que acompanha durante todo o dia, um tablet, um notebook, né? Então, se você tem um aparelho que te acompanha o dia inteiro, o bom realmente é usar correio eletrônico. Porque não é em todo lugar que você chega que está funcionando a internet, não. Tá? Então, o correio eletrônico é uma forma de você usar, mesmo sem conexão à internet. Tá? Beleza, então aqui ele mostrou que a diferença entre o web e-mail e o correio eletrônico não é a conta de e-mail, é a forma de acesso. Tá? Então, vamos aqui. Deixa eu só apagar aqui para a gente voltar no material, né? Beleza, então, voltando aqui. Aqui eu tenho alguns outros tópicos, né? Então eu falo web e-mail correio eletrônico, vamos falar aqui um pouquinho de intranet e extranet, tá? Galera, o seguinte, ó, sobre essa questão de intranet é você acessar a rede interna da empresa, mas do ambiente interno, tá bom? Então, intranet é você acessar a rede interna do ambiente interno. Então, se você está acessando a rede interna da sua empresa e você está dentro da empresa, você está usando o serviço de intranet, né? Agora, se você está usando a rede interna da empresa, mas agora do ambiente externo, você está em casa, está em outro lugar, mas você está acessando a rede da empresa, agora vai ser extranet. Tá? Então, seja intranet ou extranet, é a rede lá da empresa, né? É a rede interna. Tá? Mas lembrando que na intranet você está acessando de dentro, né? E extranet você está acessando de fora. Tá? Aí você fala assim, mas é a mesma coisa? É a mesma rede, o mesmo acesso? Não, não é o mesmo acesso. Porque na extranet que é você acessar de fora, a maioria das empresas acaba restringindo o acesso. Vamos colocar que quando você está dentro da empresa mesmo, quando você está na intranet, você consegue digitar relatório. E você percebeu que quando você está em casa, que é extranet, você não consegue digitar relatório, consegue apenas ler o que você fez, né? Então aí é um exemplo, né? Então aí vai ser um exemplo, tá, dessa questão de extranet. Porque extranet é aquela intranet só que mais básica, né? Mais básica, ok? Então lembrando que existe intra e extra. Intranet é você acessar a rede interna do ambiente interno e extra é acessar fora. Tá? E a gente vai perceber mais à frente, cara, que existe a possibilidade de mesmo você acessando fora ser intranet, né? Você fala assim, poxa, eu quero acessar essa rede do trabalho lá de casa. Mas eu percebi que lá em casa, como é extranet, tem algumas coisas que eu não consigo fazer. Mas eu gostaria de fazer mesmo em casa. Tá? Então, vai ter a sua máquina, ela vai ter que ter uma certa configuração para permitir isso aí, né? Para permitir, de mesmo você acessando fora, ser classificado como intranet. Tá? Então, por enquanto, o que interessa para a gente é saber que de forma padrão existe a intra e extra. Tá bom? E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão de ser intranet em qualquer local do mundo. Ok? Até um exemplo de uma questão, vou mostrar aqui na tela. Tem uma questão que tem aí na lista. Mas na lista, é na página 37, que nessa página 37 tem o item 16. Ele colocou que mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais,
uma intranet poderá ser acessada por um conjunto remoto, quer dizer, por um computador remoto, né, localizado na rede mundial de computadores, a internet. Ó, lembrando, o que ele falou? Que pode ser que mesmo em qualquer local do mundo, né, na internet, seja classificado como intranet. E esse item vai ficar certo, galera. É porque de forma padrão falou em acessar fora, a gente já lembra logo de extranet, né? Extranet, porque é justamente isso, acessar de fora, né? Mas aqui ele falou que poderá, mesmo fora, ser classificado como intranet. E realmente poderá, né? Tudo bem que tem que ser feita uma certa configuração, beleza? Então é isso aí. Então, esse item vai ser certo. Vamos encerrar essa parte do vídeo agora e daqui a pouco a gente continua falando aí um pouquinho dessa intranet ainda, beleza? E bons estudos!